Olá, saudações a todos. Quem fala aqui é José Paulo de Barros, do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Vou ser rápido no que vou falar. É o seguinte, eu andei vendo uns vídeos postados pelo canal do pastor Silas Malafaia, quando ele falava sobre, ele protestava sobre o fechamento dos templos durante essa manifestação de coronavírus, que as autoridades queriam fechar os templos das igrejas evangélicas, e ele se manifestava veementemente contra. Ele tinha os argumentos dele, né? Como pastor e como empresário, ele tinha os argumentos dele para fazer com que os templos se mantivessem abertos. O que eu não concordava muito era com o afluxo de pessoas que acorriam para o templo dele. O aglomerado de pessoas, o ajuntamento de pessoas, que mais o Ministério da Saúde proibia e ordenava esse povo a se afastar uns dos outros, a permanecer muito poucas pessoas juntas para evitar o contágio do coronavírus. E vendo também os vídeos de muitas pessoas que protestavam contra o protesto do Silas Malafaia, eu deixei me levar por esses vídeos e também cheguei até ao fato de concordar com esses do lado de cá, que não estão do lado do Silas Malafaia. Cheguei até a dizer coisas que eu agora peço desculpas pela minha precipitação, mas que ele ultimamente lançou um vídeo muito interessante falando sobre o fechamento total, né, do comércio. Eu vou colocar esse vídeo, esse áudio, para vocês ouvirem direitinho o que foi que ele falou. E pela primeira vez eu concordo plenamente com o que o pastor Silas Malafaia falou. Com o que ele vai dizer agora para vocês escutarem. Do que o problema. Não podemos deixar que a cura seja pior do que o problema. Olha lá, ele está dizendo, não podemos deixar que a cura seja pior do que o problema. No ponto de vista dele, ele vai explicar direitinho o que significa essa sua opinião. Donald Trump, e sabe o que ele falou? Que em 15 dias ele vai tomar uma posição. Eu não quero ser adivinho, não. Quem falou sobre a cura ser pior do que a doença foi o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Se lá na América, a maior nação capitalista do mundo, que todo mundo tem dinheiro, que crédito é fácil, o cara já está pensando em abrir tudo, é o que ele está já dizendo aqui. Porque pior do que a doença vai separar todo mundo. Eu concordo. Olá, povo abençoado do Brasil. Ele vai continuar Eu falando. vou falar aqui sobre assuntos muito importantes, pertinentes. Ele vai falar porque realmente ele sabe se pronunciar direitinho, como realmente a pessoa deve fazer. Vamos escutar o que é que o pastor Silas Malafaia tem a dizer no seu áudio. Coronavírus, né? O Covid-19, coronavírus que é mais conhecido. Posições do presidente Bolsonaro e críticas à China. Eu vou dar dados aqui que você não viu a imprensa dar. Você não viu em jornal nem ninguém falar. Os dados que eu vou dar aqui
que são importantíssimos, é da CDC, né, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e da Organização Mundial de Saúde. Mas para eu poder chegar nesses dados que você não viu jornal nenhum, televisão nenhuma falar, eu tenho que começar pelos dados que todo mundo sabe para você entender esses outros dados que você não ouviu falar. Então vamos aos dados que você sabe sobre o coronavírus no mundo, tá bom? Os dados. Até hoje, né, o dia que eu estou gravando, dia 23 de março, 23 de março. perto de 15 mil pessoas morreram. Agora vamos ver os dados que estão aí, dados comprovados, né, de pessoas que morreram. De 0 a 9 anos, ninguém morreu. De 10 a 39 anos, 0,2. De 40 a 49 anos, 0,4. De 50 a 59, 1,3. De 60 a 69, 3,6. Acima de 70, isso é 70 a 79, 8%. E acima de 80, 14,8%. Agora, preste atenção a esse dado. Não tem uma prova que uma pessoa com saúde normal morreu. As pessoas que morreram, que está provado, pessoas com deficiências, diabetes, problemas de coração, problemas de pressão, problemas de pulmão e séries de doenças do organismo. Nenhuma pessoa normal com saúde morreu até hoje. Agora, eu vou para dados que você não ouviu. E são dados, estou repetindo, do CDC, o Centro de Controle de Doenças americano, e da Organização Mundial de Saúde. Preste bastante atenção. De 2017 a 2019, nos Estados Unidos, morreram perto de 75 mil pessoas com a gripe influenza. 75 mil. Significa 25 mil por ano. Hoje, a média de morte por pessoas da gripe influenza está perto de 8% de quem pega. Hoje, a média de quem pega coronavírus está na casa perto de 4%. Significa que a influenza é o dobro de probabilidade de morrer do que o coronavírus. Esse é o primeiro dado. Agora, Aliás, começa hoje a vacinação para os idosos, né? Da influenza. Eu, que tenho 73 anos, até agora não me pronunciei, não me manifestei para fazer esse tipo de vacina, mas eu soube que os postos por aí estão superlotados. Muitos idosos estão se aglomerando ali para se vacinarem contra a influenza. Veja só, é proibido os velhos andar na rua. E eles vão se aglomerar ali para se vacinar, vacinam-se contra uma coisa e voltam para casa contraindo outro tipo, que é o corona. O que é que vocês acham disso? É o mal contra o mal? É o mal combatendo o mal ou o mal querendo substituir o outro? É incrível, né? espante e se arrepie. No mundo, por mês, morrem 125 mil pessoas com tuberculose por mês. Significa que de janeiro a março já morreram aproximadamente 350 mil pessoas de tuberculose. É verdade. Em contrapartida aos mais um pouquinho do que 15 mil do coronavírus. Agora o dado que eu vou falar é para arrepiar cabelo. No mundo, aproximadamente morre por ano 1,1 de seres humanos por fome no mundo. Você sabe o que significa isso? Perto de 80 milhões de pessoas morrem por ano de fome. É de fato um número alarmante, mas o que é que se pode fazer? Hoje nós estamos combatendo um mal diferente. Trata-se de um vírus, uma pandemia, como chama, não é? Uma epidemia global que está atingindo o mundo inteiro. Mas isso aí não é uma organização governamental, um problema de governo.
isso que está acontecendo, não são eles que vão resolver esse problema? Vamos ouvir o Malafaia. Sabe por que as nações poderosas não estão? Não é. Porque a fome não é contagiosa e a gripe é mais democrática. Gente, esses são dados para serem analisados que eu estou passando para vocês. Eu não vim aqui menosprezar, dizer que o coronavírus não tem importância. Eu só estou mostrando dados e que não são dados de fake news. Não é dado de blogueiro. Não são dados de alguém que está falando. Agora eu vou para o outro lado da moeda para você pensar e para você analisar. E aqui eu começo a colocar o presidente da República. Eu posso até discordar de alguma palavra do presidente, sabe? Que de vez em quando o estilo dele, certo? Ele confunde a posição dele de presidente com um cidadão ou com um deputado. Eu acho que ele quis dizer assim, que o presidente confunde a posição dele como presidente com um homem comum, desses que a gente encontra em todo lugar, que não sabem nada de política, que não entendem nada de política, é um homem comum. Palavra não bem colocada no início dessa história de coronavírus. Mas o que ele está falando agora, eu pactuo. E alguns especialistas, que eu não sou nada nessa área, também começam a pactuar. O que a gente tem que pensar? Preste atenção. E Deus é que nos livre. Se continuar tudo fechado por mais 20 dias... Preste atenção, é nisto aqui que eu concordo plenamente com o pastor Silas Malafaia. Ninguém, eu acho, havia pensado nisso da maneira como ele pensou e se manifesta, se pronuncia desta maneira, como vocês vão continuar ouvindo ele falar. Não tem dinheiro para pagar salário para ninguém. Vão começar a mandar a gente embora. Como é que fica o pobre? É muito bonito na Europa e na América fechar tudo por 20 dias, onde o povo tem outro padrão, nível financeiro, reserva em casa, nível de salário. O Brasil, com 12 milhões de desempregados, e com 90% da população ganhando até 3 salários mínimos, como é que esse povo vai comprar remédio e vai comprar comida se não tiver trabalho e se tudo parar? É apenas uma conjectura. Vocês não acham que o caos social pode ser pior do que a consequência de coronavírus? Olhando por este ângulo, onde as pessoas vão se prejudicar muito, muito mais do que se contraísse o vírus, porque na verdade esses vírus ele é contagioso mais para as pessoas idosas, não é? Mas de qualquer maneira vamos ouvir falar que ele sabe muito bem o que está dizendo e eu não sei nada. Essa é uma decisão que as autoridades têm que tomar. O presidente Donald Trump dos Estados Unidos publicou agora há poucas horas no seu Twitter. Eu vou ler o que ele publicou. Não podemos deixar a cura que ela seja pior do que o problema. Não podemos deixar que a cura seja pior do que o problema. Neste caso, ele está se referindo à cura, significa manter tudo fechado, manter o comércio em peso fechado, as pessoas de quarentena em casa sem sair para seus trabalhos, nem para lugar nenhum. Então é isso que ele está se referindo. Donald Trump, e sabe o que ele falou? Que em 15 dias ele vai tomar uma posição. Eu não quero ser adivinho, não. Se lá na América, a maior nação capitalista do mundo, que todo mundo tem dinheiro, que crédito é fácil, o cara já está pensando em abrir tudo, é o que ele está já dizendo aqui. Porque pior do que a doença vai ser parar todo mundo. Isso. Parar todo mundo. Isso aí é verdade. O presidente Bolsonaro deu uma entrevista domingo, dia 22, alertando para isso.
alertando para essa questão. O que é que vai acontecer se 20 dias governadores e prefeitos fecharem tudo? Qual é a consequência pior? Do coronavírus ou de convulsão social? Convulsão Ou será que não é melhor pessoas que têm qualquer doença no seu organismo, pessoas idosas, serem mantidas separadas? Se você não é só resfriado, não é só gripe, tosse e febre, não. Se você tem alguma debilidade no seu organismo, fique em casa, não saia. Se você é uma pessoa daquela área mais perigosa, acima de 70 anos, não saia de casa. Não é melhor? Pense. Não podemos analisar essas questões com paixões loucas. Não podemos analisar isso de maneira emocional. Tem que ter análise fria. Governantes, que são os olhos do povo em cima, tem que ter muita seriedade e cuidado com medidas, para não serem medidas politiqueiras que vão acabar causando desastre na nação. A gente tem que pensar muito bem. Eu estou orando, eu estou pedindo a Deus. E peça Para mesmo. Deus livrar essa praga do país. Agora, eu vou dizer para vocês aqui, eu tenho, não é pastor não, tá? Eu tenho mais de 300 funcionários na minha organização. Tem Na razão. igreja. Zeladores, vigias, pessoal de administrativo, pessoal de logística, pessoal de manutenção, de engenharia. Eu tenho mais de 300 funcionários. Como é que eu vou pagar essa gente se eu não tenho recursos? É verdade. Como é que o dono da loja, o shopping, o dono de alguma coisa, a indústria, como é que ela vai parar? Como é que ela vai pagar se ela parar e se houver uma redução drástica de encomendas? Eu, na minha simplicidade, eu já havia pensado nisso. Eu só não sabia como me manifestar. Como é que eu poderia falar a respeito de tudo aquilo que eu estava imaginando. Mas, graças a Deus, encontrei uma pessoa que está usando as minhas palavras, as mesmas palavras que eu poderia falar para vocês. Façam de conta que sou eu quem estou falando. Nisso, eu concordo com o pastor Silas Malafaia. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Pense, gente. Agora, eu vou dizer uma coisa. Eu estou indignado de ver como nós temos uma imprensa, não são todos, tem jornalistas sérios, e eu falo com alguns deles, que o que eu falo eles publicam, não torcem nada, mas como grande parte da imprensa pode ser vagabunda, inescrupulosa, de fazer pesquisa de opinião no meio do pânico para ver a popularidade do presidente. Isso é uma vergonha. Querer tirar proveito político do pânico da população, isso é uma vergonha. Acabou tudo. Faça pesquisa assim. Mostra se o presidente errou, acertou. Faça assim. Mas no meio do pânico é uma covardia, uma bandidagem. Vagabundo inescrupuloso. Desde novembro que eles sabiam do coronavírus. Por que não anunciaram ao mundo? E olha... Está falando da China. Estranha. Que coisa estranha. Como é que a China, com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, consegue controlar uma enfermidade apenas numa região? Ah, meu Deus do céu. Ei, me engana que eu gosto, gente. Como é que a China consegue controlar apenas uma região e um dado? Vocês sabiam que é a China que tem o kit para mostrar quem está ou quem não está com coronavírus? Não. Que coisa interessante. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca acreditei em comunista. A ideologia deles é a seguinte: em nome da causa, matem o que tiver que matar. Vamos lá, vamos para dados. A revolução que mais derramou sangue no planeta Terra foi a Revolução Comunista. Mataram mais de 100
milhões de pessoas e eu vou acreditar na pureza e na honestidade desses canalhas? Nunca! Nunca! Pela causa e por aquilo que eles querem, eles fazem qualquer coisa. Muito bem, fazem mesmo. E por uma causa que nos interessa e nos gratifica, a gente também faz tudo, tudo para conseguir vitória com aquilo que a gente pretende. Você tem toda a razão em procurar defender os seus direitos. Você é um homem empresário, tem compromisso, como você disse que tinha 300 funcionários na sua empresa, e todos esses têm que receber o seu salário. E se não entrar dinheiro, não é verdade? Como é que você vai pagar aos seus funcionários? 300 pessoas não são 30, não são 3, entendeu? São salários, e muitos ganham mais do que um salário. Então, como é que o pastor Silas Malafaia, empresário como ele é, né? Vai com 300 funcionários, ele vai ter dinheiro para conseguir pagar a todos, mesmo que ele tenha uma grande reserva. Mas até quando ele vai lançar mão dessa reserva para pagar os seus funcionários que no momento estão parados? É difícil. É por isso que ele luta ferrenhamente para que suas igrejas, seus templos não sejam fechados. Porque de uma certa forma ou de outra, mesmo que ele negue, a lei da arrecadação está em vigor. E se houvesse esse impasse de 15 dias, certamente vai ser uma queda muito grande. E ele sabe disso, nós sabemos, e é por isso que ele defende com unhas e dentes o direito de manter suas portas dos seus templos abertas. Parabéns. Concordo com você, só não no fato de as pessoas se aglomerarem na sua igreja, entendeu? E ficar na iminência de um contágio coletivo. Isso aí eu fico, entendeu? Meio confuso. Como é que vai ser? Porque mesmo diante da sua fé, diante da fé das pessoas, nem todos têm a mesma fé, ao ponto de se autoimunizarem contra o coronavírus, na verdade. Então aqueles que têm fé, segundo você disse, podem sair ileso, mas os que não têm fé se contaminam. Aí transmite para suas casas, para suas famílias, para outros qualquer. Esse tão temido vírus que veio lá da China, ou do Japão, veio do Oriente, para aqui para o Brasil. Está estabelecido aqui no Brasil. Agora até quando? Então, eu volto a falar sobre a opinião do Malafaia. Nisto, ele tem toda a razão, porque eu me pondo no lugar dele, eu estaria agindo da mesma maneira. Espero que vocês entendam também meu ponto de vista. E essa foi a minha mensagem. Agradeço pela atenção dispensada, pedindo a vocês que, se gostaram, dêem um like e subscrevam-se, para que a gente possa continuar com notícias semelhantes a essa, viu? Jesus abençoe vocês hoje, amanhã e sempre.